à Câmara de Vereadores e envolvendo o ex-prefeito Maurício Bueno. O ex-prefeito Maurício Bueno administrou a cidade por 8 anos e o ex-prefeito, né, ele, durante esses 8 anos, até ele fez lá uma espécie de uma explanação, um esclarecimento na Câmara de Vereadores, do trabalho que realizou, que durante esses 8 anos, suas contas foram todas aprovadas, menos a última conta, que é a de 2012, né, foram 7 anos de contas aprovadas, mas em 2012, quando ele foi entregar o mandato para o atual prefeito José Maria, ele deixou despesas para o próximo governo, que hoje a lei de responsabilidade fiscal não permite mais. Tem também uma questão lá de um concurso que o Tribunal de Contas estava exigindo que fosse feito para a contratação de servidores, como, por exemplo, o contador. E essas questões acabou levando o tribunal a dar um parecer pela reprovação das contas. Me encaminhou para a Câmara de Vereadores, que pode ser soberana nesse sentido. A Câmara de Vereadores pode fazer uma análise, se entender que não houve desvio de recurso. A Câmara de Vereadores pode fazer, até se entender que houve desvio de recursos, existe uma soberania para a Câmara de Vereadores que ela pode, né, rejeitar a reprovação do Tribunal de Contas e aprovar as contas. No caso de Cruz Maltina, segundo o prefeito, o ex-prefeito Maurício Bueno, as contas não tinha indício ali de desvio de dinheiro, mas eram questões técnicas e ele ficou tranquilo acreditando que suas contas seriam aprovadas. Mas as contas foram rejeitadas. E aí, isso pode, né, o ex-prefeito diz que ainda busca informações jurídicas, mas isso pode tirar Maurício Bueno da disputa para prefeito no ano de 2016. E o Maurício acha que esse fator, esse episódio, essa questão dele estar bem nas pesquisas é que tenha contaminado ali, né, a decisão de vereadores que votaram pela desaprovação de suas contas. Ele pediu espaço aqui, muito já se foi falado sobre isso, e ele pediu espaço para fazer aqui uma fala, para fazer aqui um esclarecimento. Hoje pela manhã a gente já conversou um pouco com o ex-prefeito, mas a entrevista completa você ouve agora. Maurício Bueno, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau, bom dia a todos os nossos amigos aqui da Rádio Nova Era. É um prazer, né, estar aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Nova Era. Quero desejar também um bom dia a toda a nossa população lá do município de Cruz Maltina, que nesse momento você deve estar lá, e como sempre teve, com uma grande audiência em todo o nosso município, Berimbau. Agora, Maurício, nós tivemos aí os vereadores votando, né, um parecer do Tribunal de Contas. O resultado a Cruz Maltina já sabe, né, que foi seguindo, apesar que o Maurício teve vitória dentro da Câmara de Vereadores, mas nesses casos precisa de 2/3 e são 6 votos, isso não foi possível e as contas do Maurício foram reprovadas. Primeiro, Maurício, quando a gente fala de contas reprovadas, o cidadão já imagina, né, o desvio de recurso, algo que possa ter ocorrido nesse sentido. Então, para falar um pouco da origem dessas contas reprovadas, o que o Maurício pode dizer para a gente? Veja bem, Berimbau, a população de Cruz Maltina e de todo o Vale do Ivaí sabe da minha caminhada e da minha trajetória política nesses últimos 8 anos. Fui prefeito de Cruz Maltina por 2 mandatos, 8 anos de administração, 8 anos de companheirismo, sempre trabalhando em pró a cidade, em pró a população do município de Cruz Maltina. Sempre fui uma pessoa companheira, dos meus companheiros, de toda a população. Nunca fizemos restrição algum de quem votou por Maurício Bueno, de quem não votou. Sempre buscamos atender a todos na maneira da sua necessidade junto ao nosso município. Tive 8 prestações de contas, por 8 anos prefeito, 8 prestações de contas analisadas pelo Tribunal de Contas. Das 8 prestações de conta minhas, 7 foram aprovadas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná e também aprovadas junto aos vereadores do município de Cruz Maltina, porque isso funciona dessa maneira. O Tribunal de Contas ele dá o seu parecer, favorável ou desfavorável a uma prestação de conta de um gestor público. No nosso caso, tive 7 prestações favoráveis e depois veio a Câmara também aprovou. Essa última de 2012, a última prestação, vamos falar prestação de conta, não as prestações, porque as outras foram todas aprovadas.
ela teve dois problemas técnicos, né? O primeiro problema técnico foi o déficit orçamentário. Para deixar mais claro aí a todos os nossos ouvintes da Rádio Nova Era, o Tribunal de Contas ele tolera até 5%, do déficit que o município possa passar de um ano para o outro. E no ano de 2012, devido aí à queda de arrecadação, devido à queda do IPI, né, devido aos gastos municipais, nós passamos com um déficit de 7,58%, aonde o tribunal permite até 5%. Veja bem, não foi desvio, não foi obra superfaturada, não foi má vontade, não foi má gestão da administração, foi apenas um problema técnico. Portanto, né, a prefeitura em 2013, na administração do prefeito Zé Maria, não obteve nenhuma dificuldade de formar o seu orçamento e não teve nenhuma dificuldade de tocar o município durante o ano de 2013. Esse foi o primeiro fato, né, do déficit. O segundo fato, pela reprovação da minha conta, junto ao Tribunal de Contas, foi a contratação do contador. Cruz Maltina, nós fizemos, na minha administração, 2 concursos públicos, mas devido ao salário, houve pouca inscrição, houve também... Ninguém passou, né, nos concursos que nós fizemos para contador, e por isso nós fizemos a contratação de uma equipe, aonde essa equipe, essa empresa, ela não apenas cuidava da contabilidade do município, ela cuidava das associações, tinha uma equipe que vinha durante a semana na prefeitura, fazia ali o trabalho técnico, toda aquela responsabilidade que essa empresa tinha. Mas em 2012 o tribunal me alertou, na verdade, que eu precisava fazer o concurso para se contratar, para ter um contador concursado. Mas devido aí, Berimbau, ao período eleitoral, ano de 2012, não foi possível, né, a prefeitura realizar o concurso para contador. E isso passou. Em 2013, o seu Zé Maria ganhou a eleição, né, que é o atual prefeito hoje lá da nossa cidade, ganhou a eleição, imediatamente fez o concurso e resolveu esse problema do contador. Então a gente gostaria, Berimbau, de deixar aqui esclarecido a população do município de Cruz Maltina, que nós fomos e tivemos a nossa conta, né, que é a conta de 2012, reprovada junto ao Tribunal de Contas, por apenas 2 problemas técnicos, né? Ressaltar mais uma vez que não houve má conduta, não houve má vontade, não houve roubo, não houve desvio de dinheiro, não houve obra superfaturada, portanto que eu não fui penalizado e não tenho que fazer devolução de recurso algum para o município de Cruz Maltina. Agora, a gente tem uma nova, a lei de responsabilidade fiscal, ela reza que, por exemplo, um governo, quando ele termina, ele não pode deixar contas para o próximo governo. Então, esse resto a pagar que o Maurício deixou, que foi, na verdade, uma questão técnica ali, que foi um dos problemas, como o Maurício explicou aqui, que levou o tribunal a dar esse parecer, né, Maurício? Veja bem, Berimbau, se nós pegarmos as prestações, as últimas, todas as prestações de conta minha, de quando eu assumi o município, dos 8 anos, né, teve ano que eu passei com déficit de 1%, teve ano que nós fizemos a prestação de conta, nós passamos com superávit de 7%. Então, se você pegar e somar todos os anos da minha administração, nós vamos passar os 8 anos com déficit apenas de 1%, se você considerar as outras prestações de conta. O déficit orçamentário não é só de um mandato para o outro, é todo ano o Tribunal de Contas, né, ele analisa esse déficit e ele tolera até 5%. Mas até um período ele tolerava também o recurso do dia 10 de janeiro do ano posterior ao ano que passou, para você poder fechar as contas e pagar restos a pagar de um ano para o outro. E se o tribunal tivesse considerado essa questão no ano de 2012, nós passaríamos, com a arrecadação que o município teve no dia 10 de janeiro de 2013, nós passaríamos apenas com 2% de déficit, ou seja, né, o tribunal tinha aí dado o seu parecer favorável, né, à minha questão. Então isso aí foram 2 problemas técnicos. Eu acredito na minha mentalidade, no meu ponto de vista, que os vereadores que lá votaram acompanhando o parecer do Tribunal de Contas foi, vamos se dizer, politicagem, né, que
teve punho político, com certeza, porque me tirar fora do páreo eleitoral é uma grande satisfação para os meus adversários políticos, né? Porque pesquisas demonstram aí, pesquisas realizadas no município há menos de 15 dias ou 20 dias, nos dá aí uma vantagem de 86% de intenção de voto se nós fôssemos aí candidato nas próximas eleições. Agora, Maurício, quando o tribunal, o que o tribunal fez no papel dele? Foi identificar que tinha ali algumas questões, fez as observações dentro do seu parecer. E aí manda para a Câmara de Vereadores, até porque os vereadores que estão próximos ali, que estão no município, e eles vão analisar. Teve uma má intenção, o prefeito fez um desvio de recursos, o que ocorreu, e os vereadores são soberanos. Então eles podem, na verdade, votar favorável, seguir o parecer do Tribunal de Contas, ou entender, ou fazer a votação ali e dizer, não, aqui não houve desvio de recursos, o ex-prefeito contribuiu para o desenvolvimento do município e a gente vai aprovar as contas dele. Isso é importante porque a decisão é tomada no município. Mas você acredita que muitas vezes isso pode ser contaminado por interesses políticos, principalmente nesse período agora que nós estamos aí há cerca de um ano das eleições? Veja bem, Berimbau, como você frisou muito bem, o tribunal, até a pessoa do Tribunal de Contas, não sei aqui o nome correto dele, o que analisou a minha conta, que analisa, que tem o parecer técnico, ele deu favorável, né, à minha prestação de conta. Depois, quando foi lá para os membros da mesa, aonde foram que reprovaram lá, deram a reprovação das minhas contas. Mas a Câmara de Vereadores do município de Cruz Maltina e de todos os municípios do Brasil, é soberana ao seu voto, né? Veja bem, teve uma denúncia 2 dias antes, junto ao fórum da comarca, né, o Ministério Público, que o ex-prefeito, no caso eu, né, estava coagindo os vereadores a votarem a favor, né, a favor das minhas contas lá no município. Então houve uma denúncia no Ministério Público, portanto o promotor, né, o doutor André, participou das 2 votações que teve lá em Cruz Maltina devido a essa denúncia, né, dizendo que nós estávamos pressionando, dizendo que nós estávamos coagindo, né, os vereadores a votarem favoráveis às minhas contas de 2012 do município de Cruz Maltina. Isso é mentira, é lógico, você tem uma conversa, você tem um amigo, né, dos 9 vereadores que hoje compõem a mesa executiva, o legislativo do município de Cruz Maltina, né, tirando aí e falando do vereador Chico Tota ali de Dinisópolis, né, que os outros 8 todos subiram no mesmo palanque, todos subiram no palanque durante os 2 mandatos meus, e agora na eleição do prefeito Zé Maria também foram parceiros de palanque nosso. Então, são do mesmo grupo. São do mesmo grupo político, alguns do mesmo partido, outros de partidos diferentes, mas todos fizeram parte, né, da nossa coligação nas últimas 3 eleições. E veja bem, o vereador Chico, até quero agradecer ele pelo voto de confiança, como os demais vereadores que votaram o parecer favorável à minha prestação de conta, né, que foram aí companheiros, né, e a gente agradece e tem toda a honra, né, depois no final da entrevista vamos citar os nomes deles. Mas a Câmara de Vereadores, ela tem o poder submisso, né, de decidir o que ela quer. Né? Tem o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então a Câmara tem toda a questão e toda o plano favorável de decidir o que ela pode fazer, se ela pode aprovar ou reprovar. Ela é soberana, né? E nada melhor do que o Tribunal de Contas analisar uma conta e mandar para a Câmara, porque quem sabe da realidade do dia a dia do município, do que aconteceu na gestão anterior, né, são os vereadores, aqueles que vinham até o prefeito, que vão até o prefeito. Olha, prefeito, estou com um problema lá no meu bairro, estou com um problema lá naquela escola, tem um problema lá no posto de saúde, a comunidade está nos procurando, e o vereador tem esse poder de chegar até o prefeito e contar isso e pedir ao prefeito que vá lá e sane esse problema que às vezes está acontecendo no município, porque o vereador, ele é o representante do povo no poder legislativo, né? Quando às vezes as pessoas não conseguem encontrar o prefeito, eles vão, né, até o vereador. E houve também várias conversas durante um período aí de 60 dias lá no município de Cruz Maltina, muitas conversas dizendo que o vereador que votasse
contra o parecer do Tribunal de Contas e responder isso aí judicialmente. Isso aí é a maior mentira, né, que contaram em cima da cabeça dos vereadores. Agora, o Maurício acredita que o desejo, né, de quem votou seguindo o Tribunal de Contas, ou pelo menos de alguns, seja tirar o Maurício da disputa das próximas eleições como candidato a prefeito. O Maurício está fora da disputa? Você ainda vai buscar isso juridicamente, Maurício? Veja bem, Berimbau, sinceramente, eu não, vamos se dizer em boas palavras, né? Eu acredito sinceramente que o que houve para os 4 vereadores que votaram contra a minha prestação de conta, contra, né, a favor do parecer do Tribunal de Contas e contra, né, vamos se dizer contra as minhas contas de 2012, mas contra a minha pessoa. Tenho absoluta certeza que isso aí foi cunho político. O objetivo deles foi me tirar, né, das próximas eleições. Portanto, que acabei de dizer a você, pesquisas demonstram hoje em Cruz Maltina nós temos mais de 86% de intenção de voto. Se nós fôssemos aí disputar, né, as eleições do ano que vem, do ano de 2016, mas quero deixar aí bem claro, né, a nossa população, aos nossos eleitores, aos nossos companheiros, que o que eu fiz e o que eu fui julgado não foi crime, né? Torno aqui a repetir, não foi desvio de dinheiro, não foi obra superfaturada, portanto não é crime o que eu fiz. Eu não tenho que devolver sequer um centavo de recurso ao município. Então existe aí a lei, eu não fui condenado como um criminoso, então eu acredito que eu não fique inelegível para disputar aí as próximas eleições do ano que vem. Mas se tudo, Berimbau, não der certo, às vezes a lei não permitir, né, por esse ato que houve lá no município de Cruz Maltina de eu não ser candidato, nós vamos conversar com o grupo. Nós temos várias pessoas que neles estão. Tem a minha esposa Luciana, que é presidente hoje do PSDB, né, já se lançou, ela mesma se lançou como uma pré-candidata, mas isso aí tudo vai depender do grupo, dos amigos, dos companheiros, para decidir qual o melhor nome para ser um pré-candidato e para ser um candidato a prefeito lá em Cruz Maltina. Agora, só para a gente fazer aqui um comparativo, se o Maurício tivesse, por exemplo, se mudado para São Paulo hoje, e não tivesse transferido seu domicílio eleitoral para uma outra cidade como São Paulo, ou para qualquer cidade aqui do Paraná, e não tivesse mais vínculo com a política, com a vida política de Cruz Maltina, você não tem dúvida que suas contas seriam aprovadas? Com certeza, não tinha sido, né, esse barulho que houve lá no município de Cruz Maltina. Portanto, Cruz Maltina está no seu... Eu fui prefeito 2 vezes, o ex-prefeito Carlinhos também 2 vezes, agora está o seu Zé Maria, 5 vezes 4, são 20 anos de mandatos políticos, né, e de prefeito lá no município. Nunca na história do município houve um fervor tão grande em relação a uma prestação de contas, né, de uma administração. Então isso, Berimbau, eu tenho absoluta certeza, se eu estivesse fora do município, que isso não aconteceu e não vai acontecer nunca. Se Deus quiser, ainda vou ser enterrado ali no município de Cruz Maltina, né, porque tem uma adoração enorme por aquelas pessoas que moram lá na cidade, no município inteiro, né. A minha família gosta muito da cidade onde nós moramos, que é o município de Cruz Maltina. Então tenho absoluta certeza que vou dar muito trabalho ainda, né, para os meus adversários políticos. Mas eu, quando saí da prefeitura em 2012, os companheiros, o prefeito Zé Maria sabe disso, né, eu me desliguei totalmente da política, né? Fui a Faxinal tocar um posto de gasolina, acabou não dando certo, o governo do estado me chamou para trabalhar no governo. Saio de manhã de casa, volto à tarde, né? Tentei não se intrometer nas questões políticas que aconteciam durante o município. Se bem, coloquei no meu lugar como ex-prefeito, como uma pessoa que estava ali, sempre que precisaram de mim, me procuraram, sempre na medida do possível tentei ajudar. Eu acho que eu não fui aquele ex-prefeito que fiquei apurrinhando, incomodando os políticos que hoje estão aí no poder. Portanto, durante os meus 8 anos de administração, né, raramente eu ia à Câmara de Vereadores, sempre. A maior parte eram os vereadores que vinham à prefeitura me procurar, e todos sabem disso e têm provas do que estou falando. Sempre não discriminei sequer nenhum vereador, ou se ele era da situação, ou se ele era da oposição, se ele vinha até mim, né, pedir uma ajuda ali para o seu eleitor, para a pessoa do município, a gente sempre fez questão, né, e obrigação de atender
né, com todo carinho e com todo respeito. Fizemos, Berimbau, durante esses 8 anos da nossa administração, muito, né, pelo município de Cruz Maltina. Algumas obras não conseguimos terminar durante, né, os 8 anos do nosso mandato, isso aí é normal, né, acontece com toda a administração. Por exemplo, de repente você ganha um convênio do governo do estado, do governo federal, faltando aí 6 meses para terminar o seu mandato, essa obra continua, porque a vida do município ela continua, ela não acaba. Voltando lá no déficit orçamentário, né, como eu falei em entrevista, em depoimento meu na Câmara de Vereadores, defendendo a minha posição. Em 2012, como aconteceu nos outros anos anteriores da nossa administração, o município não podia parar. A saúde não podia parar, o transporte escolar não podia parar, a merenda escolar não podia ser cortada, né? Então você não tem como você prever um orçamento. Você tem mais ou menos a base do orçamento que você pode gastar no ano, mas você não consegue prever a queda de arrecadação. Vejam hoje as prefeituras, né, que estão passando aí por dificuldade administrativa, por dificuldade de dinheiro. Eu vi mesmo hoje ou ontem uma entrevista do prefeito Gil, né, que é o presidente da MUS, alertando aos municípios que pisem, que botem o pé no freio. Vamos fazer um dia de greve. Né? Vão fazer um dia de greve. Na minha época, quando eu fui presidente da associação, também nós fizemos vários manifestos sobre essa questão. Então, Berimbau, tenho absoluta certeza que eu conduzi o meu papel muito bem durante esses 8 anos e fui realmente penalizado no último ano, né, na última prestação de contas, e tenho aqui absoluta certeza que eu não poderia estar e não devia estar passando pelo que eu estou passando, tendo aí, né, como as pessoas, os vereadores, que sabem e souberam da realidade do município em 2012 e nos outros anos anteriores, votarem, né, contra a minha pessoa. Não foi contra parecer ou a favor de parecer do Tribunal de Contas, foi contra a minha pessoa, foi me tirar realmente do jogo político. Só para finalizar aqui, Maurício, você falou que dos 9 vereadores, tirando o Chico Tota, 8 subiram no seu palanque. Você considera isso uma traição ou, na verdade, é algo que dá para justificar? Isso é verdade. Dos 8 vereadores, dos 9, né? Dos 9 vereadores, apenas o vereador Chico Tota, que é meu amigo, que é meu parceiro, mas nunca nós subimos no mesmo palanque, né? Ele teve lá a escolha dele. Sempre foi coerente com a atitude dele. Mas sempre foi, as eleições que ele disputou, ele sempre se elegeu vereador, né? Quando acabou o período eleitoral, ele sempre nos procurou, sempre foi bem atendido, então ele sabe realmente da realidade do município. E os 8 vereadores, tirando aí o vereador Chico Tota, todos eles foram parceiros de palanque, parceiros de caminhões em cima de caminhão, né? Pedindo voto, a gente muitas vezes anunciando aquele vereador, às vezes indo no bairro onde aquele vereador, né, mora, falando ali da sua pessoa, da sua credibilidade, dizendo que se nós fôssemos eleitos prefeitos, nós íamos dar todo o apoio se aquela pessoa fosse eleita vereadora ou vereador, né, no caso. Então isso nos comove muito, nos deixa muito triste, porque durante 8 anos nós tivemos aí, né, companheiros, e podemos ajudar a cada vereador, aquele que foi eleito e também aquele que às vezes não foi eleito. Teve casos, né, de vereadores aí, candidatos a vereadores que não foram eleitos, mas sempre tiveram na vida pública, tiveram ali acompanhando a nossa administração, e sempre nós demos todo esse critério, Berimbau. Maurício, mais alguma observação sobre essa questão? Berimbau, eu só gostaria de deixar aqui um abraço a você, a Rádio Nova Era, né, dizer que a gratidão de nós estarmos hoje aqui podendo aí responder, né, dando essa entrevista aí nos estudos da Rádio Nova Era, dizer à nossa população do município de Cruz Maltina que nós estamos, como sempre, com a consciência tranquila, né, mas com o coração apertado em saber que nós tivemos aí 4 votos contra, não foi contra, volto aqui a repetir, não foi contra e não foi a favor de parecer do Tribunal de Contas. Foi cunho político, até que me provem, né, ao contrário, né, que venham aqui e me provem ao contrário, que não foi cunho político que fizeram comigo. Quero agradecer aos 5 companheiros, né, vereadores que confiaram e estão confiando na minha pessoa, que é a presidente da Câmara, Dorvalina, que é o vereador Marreco, que é o vereador Fernandão, o vereador Coró e o vereador Chico Tota. Acho que não esqueci de nenhum dos 5, né, que votaram. E dizer àqueles vereadores que votaram aí
contra a minha pessoa, não lá a favor do Tribunal de Contas, mas contra a minha pessoa. A vereadora Ivone, que tanto ajudei, né, ela sabe disso, né, o tanto que o meu pai ajudou quando foi chefe de máquina, o tanto que a Luciana ajudou, né, a vereadora Ivone, ao pedido dela, atendemos o distrito de João Vieira, que o povo de João Vieira nos perdoe, mas vocês não têm nada a ver, né, com essa briga política, não sei qual a intenção no futuro, né, ao vereador Hélio, que também, né, foi presidente da Câmara na época que eu fui prefeito de Cruz Maltina no meu primeiro mandato. No meu primeiro mandato, elegi com apenas 4 vereadores de situação, né? E o Hélio era um deles. E ainda foi presidente da Câmara porque buscamos um voto da oposição, de vereadores de oposição, para fazer ele presidente da Câmara. Então deve estar pagando isso aí com a mesma moeda, né? Vereadora Cristina, a gente até, né, às vezes pode entender o voto dela desfavorável à minha pessoa, que o irmão dela, o ex-prefeito Carlinhos, pode ser aí um pré-candidato a prefeito também nas próximas eleições. Então é cunho político, né? E o outro vereador, o Tonho, que é vereador pela primeira vez, é meu compadre, para você ter uma ideia, é meu compadre. A prefeitura sempre se forneceu na venda dele lá, no mercadinho dele. Então, não sei se também, pessoal não é, né, compadre? Porque nós nunca tivemos um atrito. Então isso aí tudo deve ser cunho político. E peço desculpa aí à população do município de Cruz Maltina e dizer, não está morto quem peleia, né? Então, se nós não puder ser candidato aí o ano que vem a prefeito, que eu acredito que isso aí não vai acontecer, porque nós, mais uma vez, volto a repetir, não cometemos crime algum, não temos que devolver sequer nenhum recurso ao município de Cruz Maltina. Então, eu acredito mas isso nós vamos saber da lei bem certinho como que funciona, como que vai se acontecer, mas provavelmente eu não fique inelegível e possa disputar as próximas eleições do ano que vem aí a prefeito de Cruz Maltina. Mas volto aqui a repetir, se não puder ser eu o candidato, nós temos vários nomes muito bons do nosso grupo, inclusive volto aqui a repetir, a Luciana é um nome que já se destaca aí como pré-candidato a prefeito de Cruz Maltina, mas tudo isso aí depende do nosso grupo. E no mais, Berimbau, agradecer a você pelo espaço, que Deus abençoe sempre essa rádio, que tem uma audiência enorme no município de Cruz Maltina. Agora são 13h17. 13h17 é a participação então do Maurício Bueno, ex-prefeito do município de Cruz Maltina, e fazendo aí todos esses esclarecimentos em relação dessa polêmica que aconteceu lá no município de Cruz Maltina. Isso, né, vai gerar mais polêmica, a gente vai, né, continuar acompanhando e trazendo mais detalhes aqui na programação. 13h17, estamos um pouco atrasado aqui já com o nosso informativo Nova Era. Entre as informações aqui do nosso informativo Nova Era, nós temos aqui uma entrevista especial. Nós temos a entrevista aqui dentro da Semana Nacional